Fala, minha torcida gloriosa, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar as informações do Glorioso. Seguimos aí com informações sobre Danilo, rapaziada. Então já deixe seu likezão aí, vamos embora pra notícia. Vamos falar do Danilo. Tem notícia aqui no espn.com.br, eu tô tentando abrir aqui da dívida, né? A matéria do Diego Garcia, não foi, Felipe? Foi Diego Garcia que o staff do Danilo cobra 6,6 milhões do Botafogo. Então tá aqui, é uma situação bem complicada que já é uma reclamação antiga, né? Mas pode ler aí, Bruno. Botafogo não paga acordo e é acionado na justiça por agentes do Danilo que cobram 6 milhões e 600 mil reais. Então a ação aconteceu na sexta-feira por não pagar o acordo por comissão na transferência do atleta. Ela alega que a SAF não cumpriu um acordo que foi feito no dia 27 de março e homologado na justiça. Tá vendo aí, Hernan? Olha só. O valor é referente à comissão da transferência do jogador que estava no Nottingham Forest. O Botafogo atravessa a crise financeira enorme e não vem conseguindo quitar diversos compromissos. Vale lembrar que foi no início do ano, foi ali em janeiro e fevereiro, o Danilo, ele até chegou a possibilidade de ele rescindir contrato com o Botafogo, né, que ficou devendo 3 meses de direito de imagem, e a partir do segundo mês você já pode pedir a rescisão indireta na justiça, a rescisão indireta do contrato. E aí teve essa possibilidade, até foi se falado no Palmeiras, no suposto interesse, mas depois o Botafogo correu para quitar essa dívida e agora está em dia, assim, podemos dizer, com o Danilo. Nesse caso, Bruno, a dívida é com os empresários que cobram, então, a comissão aí de 6 milhões de reais. É isso. Aliás, não são os únicos empresários que têm cobrado o Botafogo por conta de valores a pagar de comissões de negociações. Nesse caso, já há justiça no meio. Mas os bastidores já correm informações, e não é de hoje, é do ano passado. E, aliás, foi um dos motivos que fez com que o Botafogo viesse a perder alguns jogadores no começo da temporada e que há o temor para que mais jogadores saiam no meio da temporada, inclusive o Danilo. E aí você percebe, o Danilo pode estar tranquilo, seguro, sereno, jogando em altíssimo nível, pensando em Botafogo, pensando em Copa do Mundo. Mas já falamos aqui, já não é da semana passada, tem muito tempo que o Danilo projeta uma negociação, a saída do Botafogo no meio do ano. Essa questão envolvendo os seus empresários, querendo ou não é uma dívida com o Danilo, é uma dívida com os agentes do Danilo. Mas isso tem impacto nos bastidores, tem impacto na hora desses empresários, desses agentes buscarem propostas ou uma eventual saída no meio do ano. O que eu tenho extra aqui, eu sei que o Hernan e o Felipe têm mais informações desse lado. Semana passada trouxemos a proposta recusada pelo Danilo, do Zenit, na casa dos 25 milhões de euros, que envolvia ali o pagamento de uma dívida, o abatimento, né, de uma dívida que o Botafogo tem com o Zenit de 12 milhões de euros por conta do Arthur. Seriam 12, então, da dívida, mais 13 em cash, em dinheiro. E o Danilo não se viu interessado porque não quer o futebol da Rússia, quer um cenário maior, mais competitivo, mais atraente, e que o Botafogo, a novidade para além da notícia exclusiva do Diego Garcia, é que o Botafogo sonha hoje e pede mais ou menos 30 milhões de euros, cerca de 177 milhões de reais na cotação atual. Esse é o preço mágico para o Botafogo negociar o Danilo no meio do ano. Isso sem contar a Copa do Mundo, né? Porque se não existir negociação antes da Copa do Mundo, o Danilo for valorizado na Copa do Mundo, se calhar o preço aumenta. Ele fez no Campeonato Brasileiro 9 jogos. Lembrando que tem um limite de 12 para ele ser transferido para outro, para ele poder jogar e defender outra equipe aqui no Brasil. Sim. Mas dificilmente a gente vai ver o Danilo permanecendo aqui, né, Hernan? Se for negociado. E Europa, né? Europa, Copa do Mundo, o cara vai brilhar. E assim, até o pessoal pode perguntar de Palmeiras. O Palmeiras só entraria num negócio aí diante dessas notícias de entrada na justiça, por falta de pagamento, por questões financeiras e tal. O Palmeiras só entraria num negócio, só faria uma oferta se o Danilo ficasse livre. Porque o Palmeiras entende que 30 milhões de euros não é uma grana que está dentro da realidade do próprio Palmeiras, dentro do bolso do próprio Palmeiras. Mas o Palmeiras conseguiu o Arias por 25, o Vitor Roque por 25... Mas é porque, assim, tem todo um pacote e um planejamento. Você tem um jogador que você vendeu por muito menos, aí você vai comprar por muito mais. Diferente quando você faz uma oferta para um jogador que está livre no mercado. Você acerta salário, paga a luva e, volta aqui a jogar comigo, vem brilhar aqui. Mas o Palmeiras vê também que existe uma
concorrência do futebol europeu, principalmente depois desse pós-convocação para a Copa e praticamente estar na Copa do Mundo, que vai acabar dificultando qualquer tipo de situação. O Danilo gosta muito do Palmeiras, tem muitos amigos lá dentro, tem muito respeito. O Palmeiras gostaria de ter a volta dele, mas o caminho é ladeira, assim, né? Hoje é uma ladeira que você tem que subir. E até porque, assim, o Botafogo ele não tem a intenção de reforçar um outro rival brasileiro, né? Assim, mas aí a gente pensa também, né, velho, que, tipo, tem que ver se o Botafogo vai ter condições de manter o Danilo. Eu acho que não. Em condições normais, acho que não, óbvio que o Botafogo não vai querer reforçar um time que está brigando pelo título, ainda mais que brigou por títulos em temporadas atrás. Mas acho que aí a questão é outra, a questão é financeira. O Botafogo vai ter grana para manter o Danilo? Me parece que não, me parece que vai ter que fazer uma venda. E o Botafogo precifica o cara em 30 milhões de euros. Para começar a conversar. Para começar a conversar. Aí convocado, aí Copa do Mundo, de repente ele mete um gol lá na Copa. Já vira titular da seleção. Titular da seleção. Estamos falando de possibilidades, tá? A gente Claro, não tá aqui querendo 30 colocar milhões ninguém. de euros pré-Copa. Pré-Copa, exato. Acho que a questão é mais financeira. Segurar para não liberar para um rival. Cara, isso tem que fechar o Botafogo se o Botafogo vender para o Palmeiras um preço baixo. Exato. Ou vender para o Flamengo. Né? Então, não me parece ser esse o movimento, principalmente que os caras que estão lá são muito competentes, o Alessandro Brito, todo mundo que está lá. Mas a questão hoje é mesmo financeira. Vai ter grana para conseguir segurar o jogador? De todos os problemas que o Botafogo está passando, fica a dúvida. Tem várias questões nesse Danilo, né? Por exemplo, o Botafogo, a informação que ele não quer negociar com outro time brasileiro, e aí falam que só 2 times no Brasil me falaram que tem potencial para contratar o Danilo. E é óbvio, Palmeiras e Flamengo. O Danilo Cruzeiro tem muito... também, né? Mas o Cruzeiro, eles falaram que alegaram a questão que já contratou o Gerson, teve muitos gastos e tudo mais, então Palmeiras e Flamengo. E aí quando se fala em Brasil, o Danilo tem muito carinho pelo Palmeiras, como o Hernão trouxe aqui. Flamengo é um rival do Botafogo, então o Botafogo não quer reforçar. E o Danilo, ele tem a intenção de voltar ao futebol europeu. Então soma tudo isso, mas a ver, como o Bruno Andrade trouxe aqui, como vai ser esse pós-Copa. Ele pode se valorizar, um time gigante pode querer contratar ele. Sim. Então tem todas essas variáveis. Porque o Ricardo mandou aqui, não tem nada de 30 milhões que o Botafogo tá falido. Se oferecer 15, ele já vende. Meu amigo, se alguém oferecer 15, se o mercado souber que por 15 você contrata o Danilo, fica uma fila de gente querendo comprar. Aí o valor do cara vai subindo por conta da procura. É isso. Não é isso, Hernan? Então, você tem contrato com o jogador. Beleza, o staff do jogador está cobrando você na justiça. Isso aí é uma discussão à parte. É outra coisa, isso aí. Isso aí é uma outra questão. Duvido que você vai dar de presente, entre aspas, um jogador assim por 15 de euros. Exatamente. Aí você tem que fechar o Botafogo. Não vende por 15. Não vende, gente, você acha? Tem gente que